Olá, tudo bem com você? Aqui é o professor Luiz Freitas. Estou muito satisfeito em estar fazendo esse vídeo porque nós vamos fazer uma reflexão melhor. Vou plantar aqui a sementinha para a gente fazer uma reflexão que para mim é um assunto muito importante e que eu já deveria ter trabalhado há bastante tempo, que é o direito de escolha do estudante de não querer aprender. É até meio estranho um professor querendo falar sobre esse tema e até sorrindo, mas você vai entender que o assunto é bastante sério, mas a gente tem que tratar com humor e com respeito, e que aqui eu vou quebrar alguns paradigmas. Primeiro, esse vídeo não é para eu ensinar nada a você. Até porque, de repente, você nem me conhece. Meu nome é Luiz Freitas, eu atuo no ensino superior já há 34 anos, no ensino superior há 23 e no ensino de exatas como um todo desde o ano de 1988, ou seja, tem bastante tempo. E mesmo atuando na educação e adorando o que eu faço, nesse vídeo eu não vou querer te ensinar absolutamente nada. E outro ponto muito importante, não estou falando em nome da classe de professores, ok? Não espere isso, eu estou falando sobre o meu ponto de observação, o meu ponto de vista. E a partir daí você vai entender onde é que eu quero chegar. Mas eu já fiz um preâmbulo já bastante grande. Eu acho que é importante você entender que você pode me seguir aqui, né, no YouTube com vídeos mais longos, é bem verdade. Mas você também pode me seguir em outras redes sociais. Aqui no YouTube eu estou nesse canal, Professor Luiz Freitas, mas você pode me encontrar, por exemplo, lá no Instagram, no perfil Mentoring Edu. E também você pode me encontrar lá no TikTok com vídeos curtos, com vídeos tratando sem muita profundidade a respeito de assuntos que merecem ser tratados com profundidade. Isso é importante que você saiba, mas nessas outras plataformas nem sempre o tempo, a duração dos vídeos, essa duração é conveniente para que a gente trate na profundidade determinados temas. Porém, vamos passar agora direto ao assunto? Vamos trabalhar esse assunto porque esse assunto é muito importante. Eu acabei dividindo aqui, como bom professor, né? Acabei modularizando aqui em 3 aspectos diferentes que eu quero tratar e você vai me dar licença até de consultar uma cola que eu preparei para que a gente entenda que eu me organizei para poder falar sobre um tema que é um tema, por vezes, visto como bastante espinhoso, né? Puxa, qual a minha... qual o tamanho da minha frustração quando um estudante meu ele decide simplesmente não aprender. Isso é muito doído para o professor. Mas é importante que o professor perceba que dentro daquilo, principalmente nessa pedagogia atual, onde a gente fala sobre metodologias ativas, ou seja, onde é dado para o estudante o papel que eu acho que merece de protagonista da sua própria formação, com mediação, mentoria, tutoria do professor, que passa a não ter uma batuta na mão e regendo tudo, não, ele está ali como alguém mais experiente no assunto, assim se espera, né, que o docente seja a pessoa ali dentro daquele ambiente de sala de aula, uma pessoa experiente no assunto, que entende muito bem o assunto, justamente para sempre que o trem está querendo descarrilhar, ele coloca o trem de novo nos vários trilhos que esse trem pode trafegar. E reconhecendo de que o estudante tem autonomia dentro da sua própria formação, e deixa eu fazer um parêntese aqui, né? Estamos falando sobre educação superior. Estou falando sobre uma esmagadora percentagem de alunos que são maiores de idade, adultos, donos das suas faculdades mentais e, portanto, também responsáveis pelas suas iniciativas, pelas suas atitudes. E aí, o que é que acontece na visão do professor? O professor tem que respeitar a autonomia e dentro dessa autonomia tem esse poder de escolha. Então, o estudante, ele tem total direito de, inclusive, falar para o professor, quando ele se sentir seguro para fazer isso, falar, professor, eu não desejo aprender, eu estou aqui, vou fazer o mínimo e tudo bem. O professor tem que ter a cabeça de professor. Não existe qualquer represália que seja aceita, baseada nessa sinceridade que o estudante está ali tendo a iniciativa, né, de chegar para o professor numa conversa limpa, numa conversa honesta e dizendo, professor, não se preocupe comigo, olha, eu estou aqui de passagem, não quero aprender nada. Isso é doído, saiba você estudante, isso é muito doído, mas sob o meu ponto de vista, isso é aceitável.
Isso pode vir de uma conversa sincera, como eu coloquei agora, e também da atitude. Entendendo de que nós estamos falando numa realidade, nós estamos no ano de 2024. Nós estamos falando numa realidade dentro aí das grandes metodologias, das atuais metodologias, onde, como eu falei, a autonomia é do estudante, ele tem que ter uma contrapartida forte, não é? E também é a gama de metodologias voltadas para um ensino por competências e não mais aquele ensino conteudista, como foi na época que eu estava fazendo a minha graduação em engenharia elétrica. Aliás, nem falei na minha formação, mas eu sou engenheiro eletricista, sou mestre em engenharia elétrica e, como eu falei, atuo há mais de 20 anos no ensino superior e há mais de 30 no ensino das ciências exatas. Portanto, é importante entender de que o estudante tem total direito. Agora, por que total direito de não querer aprender? Agora, por que se abate sobre o docente, normalmente, essa frustração? É porque, como a gente conhece o traçado do curso, né, todo docente tem uma ideia, um olhar sistêmico sobre o curso no qual ele está inserido. E ele sabe as dificuldades que aquele estudante vai ter para alcançar a sua formação profissional. Ele sabe que esse caminho até se tornar profissional, que isso se dá quando você está ali colando grau, né? Então você está habilitado para exercer aquela profissão, a gente sabe que se esse caminho não tiver totalmente pavimentado, ou seja, tiver cheio de rombos, cheio de buracos, cheio de lacunas, possivelmente essa pessoa se graduou, mas não será aquele profissional. Ou seja, na engenharia, ele recebeu o diploma de engenheiro, mas não será um engenheiro, porque falta-lhe as competências, e era onde eu queria chegar, né? O ensino por competências. E quando a gente fala em competência, nós estamos falando em conhecimento, nós estamos falando em habilidade, nós estamos falando em atitude. Portanto, para você, estudante, você tem total direito de abrir mão, de querer aprender. O que você não pode abrir mão é de entender que isso tem consequências, como eu estou mostrando aí no quadro, e que essas consequências são, por vezes, desastrosas, e mais, você não pode colocar sobre o professor a responsabilidade da sua escolha. Beleza? Então, entenda isso. Você tem total direito, mas é tua total responsabilidade arcar com as consequências dessa tua escolha. Beleza? Se isso ficou entendido, já vamos nos dar por satisfeitos sobre esse tema. Mas vamos olhar aqui a outra questão, que é as consequências dessas escolhas. Como eu falei, o professor ele já sabe, ele é consciente dessas consequências. E ele vai chegar para você, se você assim permitir, e vai esclarecer para você quais serão as possíveis consequências. Eu anotei algumas coisas aqui que eu vou pedir licença para ler, para que eu não me perca aqui, não fique divagando sobre o tema, ok? Cada decisão sua, como estudante, principalmente a de não querer aprender, ela tem como consequência direta uma falta de engajamento sua. Óbvio. Se você não quer aprender, para que é que você vai se envolver com aquilo que está sendo ali desenvolvido, quer seja na aula presencial, quer seja numa aula prática, numa aula expositiva, numa aula online? Para que você vai se engajar? Não vai haver esse engajamento com certeza absoluta. E isso, por si só, já é uma consequência. Mas existem outras que, para mim, são consequências mais graves. Por exemplo, você não vai conseguir desenvolver, dificilmente, aliás, né, não vai conseguir uma frase muito forte. Dificilmente você vai conseguir desenvolver as habilidades, que são habilidades vitais para o exercício da profissão na qual você está querendo se formar. Eu acho que isso é óbvio, não é? Mas, além disso, você também possivelmente não vai conseguir desenvolver o pensamento crítico. Ou seja, está sendo falado alguma coisa a respeito, né, de um assunto e você não vai saber se aquilo é bom, se aquilo é ruim, se aquilo é de comer, se aquilo é de beber. Você não vai ter ideia sobre o que está sendo falado, porque, ou melhor, ideia você vai ter, mas você não vai ter como criticar, você não vai ter como tornar aquilo deglutível. Por quê? Porque o pensamento crítico você não conseguiu desenvolver. A outra questão, e para a engenharia, resolução de problemas. E quando eu falo problemas, não são problemas simplesmente de engenharia. Se você não sabe, a formação em engenharia é uma formação muito ampla. Eu posso me formar em engenharia e trabalhar em logística. Posso me formar em engenharia e trabalhar com sistemas bancários. Ou seja, eu posso trabalhar em várias frentes diferentes de atuação.
E em todos eles tem problemas a serem resolvidos e normalmente são problemas novos, onde eu não tenho uma receita de bolo para resolver aqueles problemas. Portanto, se eu não tenho uma formação bem aprumada, bem alicerçada, dificilmente eu vou ser uma pessoa que vai conseguir, através das minhas habilidades, resolver qualquer tipo de situação. E, além de tudo, a questão da capacidade da aprendizagem contínua. Ou seja, se ficaram buracos para trás, dificilmente eu vou ter acesso a uma aprendizagem de longo prazo. E que isso se exige cada vez mais em ambientes sérios. Né? Em ambientes que não são sérios, não precisa. Mas em ambientes sérios, que normalmente é aquele ambiente onde o formando em engenharia está procurando atuar, quer seja numa iniciativa de outros, trabalhar para outros ou numa iniciativa própria, você não vai ter como evoluir no teu aprendizado porque as lacunas que ficaram são muito sérias. Então, é crucial que o estudante entenda que ele tem o poder de dizer não quero aprender, mas ele não vai se livrar, vamos dizer assim, dessas consequências, dessas sequelas em termos de formação. E isso é muito importante falar, que eu não estou simplesmente me limitando à questão de nota ou da questão do teu desenvolvimento ali, né, coeficiente de rendimento, né, que muita gente chama, dentro da universidade. Não é só isso. Eu estou falando em coisas muito mais amplas, não é? E eu acredito que essas consequências não vão só para o âmbito profissional, elas também vão ali serem significativas no âmbito pessoal. O nosso desafio enquanto professor, então eu vou até adiantar aqui o assunto e vou colocar esse segundo tópico como vencido, mas na perspectiva do professor se abate uma grande angústia, porque ele começa a não entender quando não há aquela primeira conversa que eu falei, ou uma demonstração explícita de que é você que não quer aprender, o professor fica tentando várias coisas diferentes, principalmente quando o movimento vem da turma na qual você está inserido. E o professor começa a tentar dar nó em pingo d'água, existe essa expressão. Ele começa a querer inventar um monte de coisa. E eu já me vi nessa situação. Eu me vi nessa situação querendo colocar metodologias atrativas, atividades que fossem engajadoras, e que aquelas turmas que eu experimentei responderam muito bem, mas sempre tem um grupo de estudantes que não responde, eles não reagem a nada que é proposto. E aí é onde eu digo para você, colega professor, colega professora, de que nós temos que entender que a nossa capacidade de tornar a sala de aula atrativa, ela tem um limite. E a partir daquele limite, ou é somado o interesse, a atitude interessada do estudante, ou nada funciona. Eu digo para você de uma formação agora no último semestre de 2023 que talvez eu tenha compreendido ali ou melhor, dominado uma chave mestra que possivelmente, somada a tudo que a gente já tenta fazer em sala de aula, talvez seja ali vamos dizer assim, o start para um outro nível de interesse do seu estudante. Eu já imagino que você tem um ambiente acolhedor, que você é altamente responsivo no sentido de responder rapidamente e efetivamente ao seu estudante e tal, porém, nós temos que nos guiar, nós professores temos que nos guiar pela questão da aprendizagem significativa. Eu acho que essa é a meta. Além dela, eu acho que nada mais funciona. Eu estou sendo bastante audacioso colocando isso, mas é porque eu já experimentei bastante coisa. Se o que eu estou querendo passar para o meu estudante de maneira honesta, de maneira ética, de maneira didática, não fizer nenhum sentido para ele, não trouxer para ele nenhum significado, aí realmente a situação ela degringola para um ponto que que nós professores não conseguimos mais voltar para aquilo que a gente gostaria. Então, talvez eu deixe aqui, na perspectiva do educador, a busca não por inventar coisas mirabolantes, mas tornar o nosso ensino ou a nossa atuação dentro da sala de aula mirando sempre a aprendizagem significativa por parte do nosso estudante. Eu vou me limitar a falar
somente isso na perspectiva do educador, mas abrir mão aqui da minha fala para que você, através dos comentários, e aí quando eu digo você colega professor, colega professora, e você querido estudante, sabendo de que nesse canal aqui tem um torcedor pelo seu sucesso, sempre, isso sempre, acredite nisso, eu estou sempre torcendo pelo sucesso dos meus estudantes, quer sejam estudantes diretos, aqueles que eu tenho contato, quer seja, de repente, você que vem aqui esporadicamente ou vem sempre nesse canal. Eu sempre estou torcendo por você. E o verdadeiro professor sempre torce pelos seus estudantes. Talvez a gente, nessa comunhão de buscar meios para possibilitar ao nosso estudante a aprendizagem significativa, o estudante vai ser cativado e ele vai realmente sair daquela ideia de não querer aprender e partir para uma ideia de querer aprender de verdade. Bom, no mais, o que eu quero aqui vou deixar aqui novamente as minhas redes sociais, de repente você me segue lá no Instagram, no meu perfil, eu publico pouco, pode ficar tranquilo, não vou te perturbar com tantas publicações assim, mas a ideia é que agora em 2024 eu publique um pouco mais para que a nossa interação seja uma interação viva ao longo do ano de 2024. Deus me permitindo, eu vou fazer isso, tanto aqui nesse canal como nas redes sociais. De repente você me segue por lá também. Mas o principal, eu gostaria muito de pedir a você de que você se inscrevesse. Se inscreva nesse canal. Esse canal ele precisa de inscritos que nem você, engajados com aquilo que é bom para você. E esse canal só compartilha coisas boas. Tenha isso em mente. De repente esse vídeo aqui, inclusive, que já está com 17 minutos, merece o teu like. E eu vou ficar muito grato se você deixar o seu like aqui, se inscrever, como eu falei antigamente, mas principalmente o que eu peço, comente, deixe o seu comentário. O que é que você acha de tudo isso que eu falei? Eu sei que eu levei um tempo considerável de 17 minutos, mas o assunto merece aprofundamento. Baseado nos seus comentários, nós vamos conversar nos vídeos a seguir. Eu já agradeço a tua presença até esse momento e me comprometo com você. Nos veremos nos próximos vídeos. Espero realmente que você esteja junto a mim nessa cruzada aí pela educação sem fórmulas mágicas. Humanamente, trazendo a educação para esse campo mais humano, realmente, sem querer passar a mão na cabeça. Você não precisa isso, você estudante não precisa, você não vamos dizer assim, uma pessoa que precisa de dó, de pena, não, você merece torcida, você merece apoio, você merece aqui o empenho desse professor que está aqui falando com você. Muito obrigado por você estar aqui, nos vemos nos próximos vídeos, se Deus quiser. Valeu!